Você sabe qual que é a época correta do plantio do abacate? Ou qual que é a época correta para você estar fazendo o replantio das mudas de abacate no segmento comercial? Sendo que uma boa escolha da época que você vai fazer o plantio do abacateiro do seu pomar faz toda a diferença para você ter um ótimo resultado na formação e ter uma baixa perca de mudas no meio do pomar. Fica nesse vídeo que eu vou estar ensinando vocês na prática qual que é a época correta que a gente utiliza aqui no dia a dia no plantio do abacate, aonde que traz um ótimo resultado de pegamento das mudas e trazendo um ótimo resultado para o pomar no segmento comercial. João Souza, consultor em fruticultura, e hoje, pessoal, vamos estar em campo fazendo o replantio de algumas mudas desse pomar comercial de produção de abacate e vou estar trazendo para vocês na prática, ensinando para vocês qual que é a época ideal que a gente faz o plantio, e esse plantio nessa época faz toda a diferença para a gente ter um pomar de qualidade, um pomar onde que tem baixa perca de muda por questão de época de plantio. E aproveitando já, pessoal, quero pedir para você deixar aquele gostei no vídeo, isso ajuda demais a gente a identificar se vocês vêm gostando do conteúdo que a gente vem trazendo aqui no canal, e deixa pra gente nos comentários qual que é a época que vocês têm o costume de estar fazendo o plantio de abacate aí na região de vocês. Primeiramente, pessoal, é sempre bom ressaltar que a escolha da época que a gente vamos fazer no segmento comercial, ela é toda programada, porque no segmento comercial a gente tem uma programação a seguir, sendo que tem época do ano onde que a questão do calor, a falta de água nos impede da gente estar fazendo esse plantio. Existe outra modalidade também de plantio, a base de irrigação, a gente vamos estar explicando para vocês também sobre essa questão também, onde que você tem a possibilidade de estar fazendo um plantio de uma outra época do ano, mas também essa outra possibilidade dá a você uma perca muito alta pela questão da alta temperatura em cima das mudas recém-plantadas. Vou estar mostrando no campo para vocês agora como que a gente faz essa replanta. Aqui a gente já tem uma muda recém-plantada de abacate. Pessoal, já falando na questão da época correta que a gente utiliza aqui para a gente estar fazendo o plantio da muda do abacate e também um replantio. A gente sempre vamos fazer tanto o plantio de um novo pomar e também fazer a reposição dessas mudas, que normalmente uma muda ou outra acaba falhando no meio do pomar. Isso faz parte de ter uma porcentagem de algumas mudas que falha. A gente sempre vamos trabalhar nessa região onde que a gente está. Primeiramente, a região ela vai dizer para você qual que vai ser a época que você vai estar plantando. Aqui a gente está no interior de São Paulo, na cidade de Santo Antônio de Posse, e aqui para nós a gente sempre vamos executar a partir de outubro até o final de janeiro o plantio nessa região. O porquê a gente vamos trabalhar nesse período nessa região? Porque, pessoal, a gente sempre vamos estar executando o plantio do abacate e o replantio na época chuvosa, pessoal. Mas o porquê na época chuvosa? A muda de abacateira, pessoal, ela é recém-plantada, ela precisa um volume maior de água para que ela tenha uma boa fixação no solo. Então, esse período para a gente nessa região, a gente vamos entrar na época chuvosa, onde que a gente tem um volume mais elevado de chuva, e essa chuva elevada favorece o pegamento da muda do abacateiro no solo. O porquê que a gente estamos falando nesse período nessa região, pessoal, é sempre bom ressaltar primeiramente, pessoal, que a questão do plantio em outras regiões de abacate interfere na questão de chuva, porque tem regiões no Brasil que o período de chuva é um pouco diferente de outra região. Então esse período chuvoso no Brasil dificilmente vale para toda a região. Então você primeiramente tem que analisar quando que a sua região vai entrar no período chuvoso do ano. Muitas vezes a região que você está não tem um volume tão elevado de água igual essa região que a gente está, de chuva. Então você vai pegar a programação anual de chuva dessa região e vai ver a frequência dos últimos anos. E vai tirar aquele período de maior chuva e fazer o plantio ou replantio da muda naquele período. Por quê? Porque você vai ter uma maior fixação. Se você pegar e fazer esse plantio fora dessa época, dificilmente essa muda vai ter as principais características que ela necessita para ela estar pegando. Então faça essa questão do plantio época chuvosa. Aqui no interior de São Paulo, a maioria do plantio que a gente faz, a gente sempre vai fazer a partir de outubro
até o finalzinho de janeiro, porque é o período mais chuvoso para a gente. Logicamente que tem algumas regiões aqui no estado de São Paulo que dá uma diferença de semana de uma região para outra, mas a gente vamos fazer esse cálculo. E olha que maravilha, pessoal, essa muda aqui tem mais ou menos uma semana que a gente fizemos o replantio dela, e olha como ela está perfeitamente. E também, pessoal, tem uma questão da replanta da muda do abacateiro. Aqui a gente fizemos uma replanta de algumas mudas que acabou falhando, e a gente tivemos um espaço que eu vou estar mostrando para vocês já já, aonde que o implemento acabou operando e acabou pegando algumas mudas de abacateiro e danificando essas mudas. Então a gente precisou fazer o replantio, e a gente só fizemos agora, no final do ano, aqui nessa região, aonde que entrou o período de chuva para a gente. Então, tanto o plantio e o replantio a gente sempre vamos trabalhar nesse período chuvoso. Cada região tem o seu período, analisa a região que você está, tira a maior conclusão do período que você vai estar tendo maior fornecimento de água e faça esse replantio. A questão da irrigação, pessoal, aqui é um pomar onde que a gente não usa irrigação nele, então é um pomar que a gente necessita bastante do período chuvoso para ele estar desenvolvendo. Mas se a gente for trabalhar na questão de irrigação, é perigoso, pessoal, você trabalhar com essa questão da irrigação. Dá para você trabalhar fazendo o plantio fora da época chuvosa, utilizando uma irrigação? Dá sim, porque tem regiões que não tem um volume de água muito elevado, e mesmo assim ali a gente tem uma produção de abacate sendo desenvolvida naquela região, através da irrigação. Mas tem que prestar atenção, pessoal, nessa questão de um trabalho mais efetivo em cima da quantidade de água que essa irrigação vai estar levando, e a época do ano que você vai fazer o plantio nessa região aonde que você vai estar utilizando irrigação para estar fornecendo a água para essa muda. Você vai ter que parar e analisar qual que é a época do ano de baixa temperatura dessa região, para assim estar fazendo o plantio do abacateiro. Porque se você pegar essa região que tem um baixo volume de chuva e fazer o plantio no período mais quente do ano, você pode ter certeza que mesmo você utilizando uma boa irrigação no meio desse pomar, dificilmente essas mudas vão ter um bom fixamento, elas vão estar acabando morrendo, porque a alta temperatura, pessoal, ela também faz que você tenha muito abortamento da muda, por mais que você forneça água. Então tem que prestar atenção. Se você está numa região quente, de baixa volume de chuva, e vai fazer o plantio de abacate através da irrigação, pegar a época mais fria do ano da sua região e tá fazendo o plantio para que essa muda possa ter um bom desenvolvimento. Se vocês pararem para analisar uma região onde que tem um baixo volume de chuva, aonde que a região tem altas temperaturas, se vocês pegarem e compararem com regiões onde que já tem o clima, um período bom de chuva, a formação do pomar é totalmente diferente, né? Você tem mais dificuldade para formar um pomar. Pessoal, falando um pouco agora do replantio das mudas do abacateiro, que é feito no pomar comercial, que isso é normal. Algumas mudas sempre acabam falhando, pessoal, isso faz parte do cultivo comercial de abacate, mesmo você utilizando mudas de qualidade, uma ou outra acaba falhando, ou alguma outra, um implemento acaba danificando. Então esse replantio faz parte, e mesmo assim, pessoal, no dia a dia, no cultivo comercial aqui, a gente sempre vamos estar fazendo o replantio no fim do ano. Aqui a gente tem um exemplo para vocês desse replantio que a gente fizemos, onde que a máquina foi operar e acabou danificando algumas mudas. Isso ocorreu no meio do ano e a gente esperou só agora para estar fazendo esse replantio. A gente podia fazer lá por ser um replantio, mas aqui a gente gosta de manter o padrão, gosta de favorecer o melhor momento para que o abacateiro sempre possa estar no seu período de desenvolvimento. E olha aqui, pessoal, aqui a gente fizemos um replantio, e vou deixar uma dica para vocês também: sempre utilizar essas coroas para fazer o plantio do abacate. O porquê dessas coroas, pessoal? Isso aqui te ajuda na questão da adubação, que fica mais fácil para você estar fazendo a adubação. E também, pessoal, aqui sempre quando você faz essa elevação, aqui acumula água e a água filtra para dentro, não espalha para o meio do pomar, fica mais próxima das raízes do abacateiro. Então isso favorece demais a muda. Eu vou estar mostrando para vocês agora aonde que a gente fizemos o replantio, como vocês podem observar aqui. A máquina acabou operando e a gente fizemos um replantio, como vocês podem olhar, ó, replantio dessas mudas, mesmo a gente tendo esse problema no meio do ano, e aqui trazendo como exemplo para vocês, ó, olha para vocês verem, né, um replantio, já é um pomar de 3 anos de idade esse daqui, e a gente, né, executando um replantio dessas mudas aqui, variedade Fortuna. Essa é a nossa programação, pessoal. Esse aqui é a época que a gente utiliza do ano para estar fazendo esse replantio da muda do abacateiro.
E o porquê? A escolha da época faz toda a diferença para você ter uma ótima produção de abacate, como essa que você pode observar aqui. A gente executamos a replanta, mas aqui já é um pomar, um pomar formado, de 3 anos de idade. E a gente utilizamos nesse plantio desse pomar aqui, essa época do ano, nessa região. E o resultado está aqui, como vocês podem observar, um pomar já saudável, com baixa perca de muda que a gente tivemos. E essa parte onde que você faz o plantio do abacate e muitas mudas de abacateiro vem morrer por questão do período errado do plantio, você tem um pomar onde que esse pomar não é uniforme, um pomar onde que você tem uma árvore maior, uma árvore menor, isso acaba deixando feio o seu pomar. Então essa parte da escolha da época do ano faz toda a diferença também. E uma outra questão também, pessoal, quando você faz o plantio das mudas de abacateiro na época chuvosa, a gente utiliza alguns produtos quando a gente vamos fazer o plantio dessas mudas, né? São produtos destinados para ajudar o abacateiro a fixar ali as raízes, de se desenvolver ali. E esses produtos, quando você tem um volume de água em cima, ajuda demais que esses produtos venham a se dissolver mais rápido no solo. Então não só favorece a muda, mas como os produtos que a gente vamos estar utilizando para estar fazendo o plantio das mudas, tendo esse produto sendo absorvido mais rápido pelo solo, então isso já favorece demais a questão da fixação da muda do abacateiro. E juntando todos esses processos para fazer o plantio da muda do abacateiro, ajuda que a gente venha ter um resultado muito bom na fixação das mudas, trazendo um resultado muito favorável para o produtor, tanto da parte de formação da planta, como para o próprio bolso do produtor também. E uma outra questão, quando você faz o plantio do abacate na época chuvosa, você está economizando dinheiro, porque se você está utilizando a irrigação, você está gastando. Então isso já é uma vantagem você fazer esse plantio na época chuvosa. E quando você tem o período chuvoso, a questão de você ter um volume de água pegando o pomar inteiro é um benefício que a irrigação traz benefício para a gente, mas em questão a chuva ela acaba favorecendo demais a fixação das mudas e trazendo um ótimo resultado para o seu pomar. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje, trazendo na prática para vocês a época que a gente tem o costume de estar fazendo o plantio do abacateiro. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa para mim aqui no comentário qual que é a época que você faz o plantio de abacate na sua região aí. Vou estar aí nos comentários respondendo vocês. Aproveitando também, peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Estamos com vídeos semanalmente no segmento da fruticultura, sempre trazendo um conteúdo educativo para estar agregando aí no seu dia a dia no campo. Até o próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.